Roca de Lupo era uma ferida de pedra cravada nos Apeninos. Abril de 1945. As fachadas antigas, que antes apenas seguravam o vento frio da montanha, agora sustentavam metralhadoras, fuzis e olhares em alerta. O comando alemão transformara cada viela em garganta estreita, cada escadaria em degrau de morte, cada casa em casamata improvisada. A ordem vinda das alturas era simples e cruel. Manter o topo, custasse o que custasse, como se segurar aquela crista pudesse atrasar o fim inevitável da guerra. Do outro lado do vale, a 3ª Divisão Expedicionária do Atlântico se reunia ao lado de blindados norte-americanos, motores contidos, aço em silêncio. Para eles não era só tomar Roca de Lupo, era abrir um corredor em direção ao Vale de Lídia e empurrar a frente aliada alguns preciosos quilômetros adiante, acelerando a maré final que já começava a engolir o eixo na Itália. Entre 14 e 17 de abril, brasileiros acostumados ao calor distante atravessariam aquele frio de pedra para enfrentar elementos de um exército cansado, mas ainda perigoso, em combate urbano de proximidade sufocante. Em cerca de 72 horas, sob quase uma centena de impactos de artilharia concentrados no seu setor, eles teriam de atacar, segurar e limpar a cidade. 3 linhas de esforço guiariam cada passo naquela engrenagem de fumaça e destroços. Primeiro, prender o defensor a uma malha rígida de posições estáticas e romper em pontos escolhidos com infantaria apoiada por blindados, que teriam de operar em ruas estreitas e ladeiras traiçoeiras. Depois, manter o movimento sob chuva diária de aço, avançando mesmo quando o preço subisse além do que parecia razoável. E, por fim, aprender rápido a coreografia amarga da luta casa por casa em morros antigos, onde cada esquina podia esconder um ninho bem preparado, e cada quarteirão exigia varredura minuciosa, quase cirúrgica. Roca de Lupo não seria apenas mais um ponto num mapa militar. Para aquela divisão que cruzara o oceano, seria a prova concreta de que uma força expedicionária era capaz de conduzir uma ofensiva urbana, em escala de divisão, contra defesas planejadas, sem perder o fio das comunicações nem deixar secar a linha de suprimentos no alto frio. A missão era operacional, não simbólica, mas no meio da poeira e do sangue, símbolos sempre nascem. 14 de abril. Manhã pálida nos Apeninos. A neblina se desfaz devagar, como se relutasse em mostrar o que está por vir. Na margem de um bosque esfarelado pelo inverno, oficiais da 3ª Divisão Expedicionária do Atlântico recebem a ordem definitiva: atacar o setor de Roca de Lupo no quadro da ofensiva de primavera aliada. O objetivo é claro no papel e pesado na pele: quebrar o sistema defensivo alemão num terreno urbano dominante, agarrado à encosta, e abrir caminho para o vale adiante. Do outro lado, o inimigo se espalha por cumeadas, casas de pedra centenárias e cruzamentos que controlam cada trilha possível de aproximação. O relevo estreito, íngreme, erguido em socalcos, transforma muros baixos em barreiras, curvas em emboscadas potenciais, sombras em esconderijos plausíveis. Mesmo assim, o ataque não pode esperar por melhores condições. Ele precisa começar a sustentar impulso ao longo do dia e, principalmente, não desmanchar na primeira resposta violenta. Entre 9h35 e 10h15, o tabuleiro começa a se mexer de verdade. A preparação de artilharia rompe o silêncio da encosta e costura o horizonte com estampidos profundos. As primeiras granadas explodem sobre pontos de observação inimigos, arranham telhados, forçam sentinelas a se encolherem atrás de parapeitos de pedra. As cortinas de fumaça, lançadas com cuidado, escondem eixos de progressão e confundem a leitura das trilhas reais de avanço. Patrulhas ligeiras percorrem trechos escolhidos, observam portas, testam rotas, sentem a reação das defesas, anotam mentalmente as esquinas que parecem calmas demais. O 23º Regimento de Infantaria Atlântica é designado como esforço principal, a ponta de lança do golpe. O 2º Regimento, em setores adjacentes, fica encarregado de impedir que a defesa dobre o flanco e de selar possíveis caminhos de contra-ataque. Atrás, quase impacientes,
M4 Sherman e destroyers de tanque M10 aguardam a liberação de ruas minimamente transitáveis. Eles não pertencem àquele vilarejo antigo, mas naquela manhã seus motores passam a fazer parte da paisagem. A artilharia de campanha alterna ondas de supressão com fumaça protetora, balançando a fronteira entre o que o inimigo consegue ver e o que apenas imagina. À medida que o ponteiro aproxima o meio-dia, a hora do assalto se desenha com mais nitidez. O ataque principal se solta com 2 escalões de infantaria, organizados para combinar choque curto, manobra por poucos metros de cada vez e fogos amarrados com precisão. A batalha abandona a forma linear da linha de frente no campo aberto e se dissolve em pequenos núcleos espalhados por ruas, escadarias e pátios internos. Cada destacamento encontra um tipo de resistência diferente, moldado por uma topografia que muda de esquina para esquina, e por defesas que haviam sido preparadas com semanas de antecedência. Metralhadoras alemãs exploram janelas altas, fendas em paredes espessas e ângulos mortíferos nas vielas mais estreitas. Morteiros caem nas rotas óbvias de progressão, obrigando a tropa a desviar, dobrar quarteirões e inventar novos caminhos entre muros rachados. O avanço vira um ciclo repetido. Aproximação curta até o próximo abrigo, fogo concentrado sobre o ponto que barra o passo, consolidação imediata daquele pedaço de rua antes de pensar no passo seguinte. Esse método exige disciplina, que vai além da coragem, e uma rede de comunicação capaz de se manter viva mesmo quando o ruído, a poeira e o medo tentam cortá-la. Por volta das 13h30, os primeiros grupos brasileiros já disputam ruas internas do vilarejo, e os cruzamentos passam a valer como pequenas colinas artificiais. Quem domina a visada, domina aquele pedaço de guerra. Em alguns trechos, blindados conseguem se enfiar por ruas apertadas, giram a torre com cuidado e abrem ali o que parece uma porta na pedra, derrubando trechos de parede para calar ninhos de tiro. Em outros, a artilharia desloca o foco para casamatas improvisadas em andares superiores, marcadas por flashes de boca de fogo ou por fendas repetidas em fachadas. As manobras priorizam ganhar laterais, cortar rotas internas do defensor, rasgar as costuras pelos quais os alemães tentam reforçar uns aos outros. Quando a resistência em um prédio ou quarteirão cresce demais, o roteiro é conhecido: isolar, fixar, chamar mais fogo, reduzir, só então entrar. Não há espaço para heroísmo cego de atravessar uma rua apenas porque o relógio avança. Ali, método salva mais vidas do que ímpeto. O terreno urbano em cota alta oferece ao inimigo uma vantagem cruel: a capacidade de observar setores inteiros apenas inclinando o corpo na janela certa. Cada avanço brasileiro exige reorganização rápida, redistribuição de munição, checagem obsessiva de flancos e confirmação de que a retaguarda não abriu buracos. A comunicação se espalha em camadas: rádios portáteis, mensageiros que correm encostados em muros, pontos de ligação combinados antes de o dia começar. Qualquer silêncio mais longo do que o normal pode significar frações cortadas, isoladas, à mercê de um contragolpe surpresa. A doutrina aplicada naquele 14 de abril recusa a tentação de alongar demais a linha de avanço. É melhor segurar uma esquina crucial, com rotas de apoio definidas, do que atravessar 2 ruas sem saber quem cobre as costas. Esse raciocínio, aparentemente lento, é o que mantém a coesão de uma divisão inteira sob fogo intermitente. Ao longo da tarde, alguns edifícios emergem como personagens próprios dentro da batalha. Hotéis pequenos, igrejas modestas, casas com varandas largas e visão para o vale se tornam nós da resistência alemã. A decisão se repete: cercar, cortar rotas, enfraquecer por fogo indireto, entrar por onde o defensor não espera. Blindados de apoio evitam expor as laterais nas curvas fechadas, recuam quando uma ruína ameaça desabar sobre suas lagartas, avançam de novo quando conseguem alinhar a torre com uma janela hostil. A relação entre infantaria e blindados vira uma dança tensa, medida em metros e segundos. Um passo precipitado e o carro fica preso, vulnerável. Um atraso,
e a tropa fica sem o fogo direto de que precisa para cruzar a próxima brecha. O entardecer cai sem trazer o fim da luta. As posições brasileiras se consolidam em parte da localidade e nas bordas mais expostas, onde a encosta cai abrupta e qualquer erro pode significar um corpo rolando até o vale. Alguns setores permanecem disputados, observados por binóculos alemães de pontos mais altos, sob o risco sempre presente de um contra-ataque calculado. O perímetro conquistado exige defesa ativa, não basta ocupar. É preciso desconfiar de tudo. As equipes de socorro atravessam ruas secas de gente, mas cheias de estilhaços, sob a ameaça de morteiros que podem cair a qualquer momento. A evacuação de feridos, muitas vezes, precisa esperar o intervalo entre salvas, a pausa incerta entre dois trovões. A cidade, naquele fim de tarde, não pertence totalmente a ninguém. Ela é um campo suspenso entre duas vontades. Quando a noite enfim cobre Roca de Lupo, a prioridade se desloca. Agora não se trata de avançar mais alguns metros, mas de não perder o que foi conquistado. Observadores espalhados em janelas quebradas e sacadas que já não têm guarda-corpo procuram sinais de movimento nas franjas do perímetro. Patrulhas inimigas testam becos recém-tomados, encostam no escuro, sondam a solidez da nova linha. A artilharia alemã, que já havia sido intensa durante o dia, tende a se concentrar ainda mais no setor da divisão brasileira. Nos registros posteriores, contam-se quase 100 tiros de artilharia despejados ali ao longo das 72 horas seguintes, boa parte deles buscando justamente quebrar esses ganhos do primeiro dia. As ruas estreitas que dificultam a manobra também complicam a logística. Munição precisa ser carregada em pequenos lotes, muitas vezes à mão, contornando crateras e escombros. As comunicações exigem redundância desesperada. Linhas podem ser cortadas por um único impacto mal colocado. Por isso, cada pelotão aprende a depender de mais de um caminho de contato. No balanço daquele primeiro período, o objetivo tático se desenha com clareza amarga. Romper o anel externo de defesa, entrar na malha urbana e isolar pontos fortes dentro de Roca de Lupo foi possível. Mas transformar essa penetração inicial em domínio consistente de quarteirões conectados ainda é uma promessa, não um fato. O defensor conhece cada degrau, cada passagem interna, cada porão interligado. O atacante precisa aprender tudo isso em marcha, sob fogo e com o relógio correndo. A transição entre entrar e controlar é o que separa um avanço momentâneo de uma tomada sustentável. Ali, naquela noite fria, a divisão entende que ainda está apenas girando a chave dentro de um cofre antigo. O metal cede um pouco, mas o mecanismo resiste. A partir do amanhecer, a luta será por cada lance de escada e cada diferença de cota. O relógio das 72 horas não marca desfile, marca esforço ininterrupto sob pressão crescente. E o dia 15, que se aproxima, trará o teste mais duro. A madrugada de 15 de abril desceu sobre Roca de Lupo como um véu espesso, carregando uma neblina que colava na pele e engolia contornos. No escuro, a cidade parecia suspensa, como se tivesse esquecido que era feita de pedra e começasse a flutuar, silenciosa. Mas quem estava nas casas tomadas na véspera sabia que aquele silêncio era falso. Um intervalo desconfiado antes do próximo golpe. Nas adegas que serviam de abrigo, homens da 3ª Divisão Expedicionária do Atlântico respiravam devagar, ouvindo a madeira estalar, o gotejar de água e, principalmente, o próprio coração martelar dentro do peito, mais alto do que gostariam. Lá fora, sentinelas em janelas quebradas tentavam furar a bruma com os olhos, buscando sombras que se movessem diferente das outras. O comando da divisão não tinha ilusão. Os alemães não deixariam um terreno dominante fugir das mãos sem tentar trazê-lo de volta com unhas e dentes. A pergunta não era se viria um contra-ataque, mas quando e com quanta fúria. A resposta chegou em aço. No início da manhã, ainda antes de a luz se impor de verdade, a artilharia alemã rasgou o falso silêncio com uma sequência densa de estampidos. Não eram tiros isolados de aborrecimento, mas uma preparação metódica. Granadas de 105 e 150 milímetros caíram pesadas sobre ruas conquistadas no dia anterior.
cruzamentos estratégicos, casas marcadas como postos de observação. As explosões arrancavam pedaços de telhado, abriam crateras onde antes havia calçamento, faziam vibrar janelas que já não tinham vidro nenhum. O padrão de impactos revelava uma intenção clara: cortar as veias do avanço brasileiro, interromper comunicações, bloquear rotas de reforço, deixar os pelotões avançados sozinhos, como ilhas cercadas por ruínas e fogo. Em vários trechos, frações da infantaria precisaram recuar para porões reforçados e corredores internos de pedra, esperando a tempestade passar para reaparecer. A cidade inteira respirava fumaça e poeira. A resposta não demorou. Observadores avançados, que haviam identificado possíveis posições de baterias ainda no dia anterior, começaram a transmitir coordenadas em meio ao chiado dos rádios. A artilharia de apoio da divisão reagiu, ajustando tabelas, girando bocas de fogo, devolvendo granadas em arco longo para além das casas e da crista. O duelo indireto se intensificou, invisível para quem estava dentro das ruas, mas audível em forma de trovões alternados, vindos de direções diferentes. Ainda assim, a iniciativa naquele primeiro momento estava com o inimigo. O contra-ataque tomou forma em infiltrações discretas pelo setor norte, onde as encostas ofereciam becos protegidos, passagens semi-ocultas, atalhos conhecidos apenas por quem estudara o terreno com meses de antecedência. Grupos pequenos de alemães avançavam por esses corredores laterais, evitando a todo custo as ruas principais, onde sabiam que blindados aliados poderiam atuar. O 23º Regimento de Infantaria Atlântica, sustentando o esforço principal, não tratou aquele movimento como improviso. Do alto de algumas casas dominantes, observadores relatavam deslocamentos inimigos em silhuetas cortadas pela neblina que começava a levantar. Metralhadoras instaladas em janelas reforçadas varriam as aproximações mais prováveis, transformando becos estreitos em túneis de risco. Morteiros brasileiros, ajustados quase a queima-roupa, despejavam granadas sobre concentrações inimigas antes que esses grupos pudessem se dispersar. O combate desceu à escala mínima, aquela em que o mapa importa menos do que a esquina em frente e o corredor logo adiante. Granadas de mão, rajadas curtas de submetralhadoras, fuzis disparando de dentro de portas semiabertas, decidiam quem ficava com cada poucos metros de pedra. Em um dos setores mais sensíveis, um pelotão brasileiro notou um movimento estranho pelo lado oeste. Sombras se aproximando pela lateral de uma rua que horas antes parecia segura. O sargento à frente não esperou tudo ficar claro. Pediu apoio direto no rádio. Um M4 Sherman que aguardava em posição recuada avançou devagar por uma rua estreita, raspando quase as fachadas, até encontrar um ângulo possível para girar a torre. O rugido breve do canhão ecoou como trovão preso na garganta da cidade. A posição alemã que tentava flanquear a esquina foi esmagada sob estilhaços e poeira. O pelotão consolidou o ponto, mas o preço em tensão e munição foi alto. E aquela cena não era exceção, era padrão. Cada tentativa de infiltração encontrava uma resposta calculada, porém custosa. Ao longo das 72 horas de batalha, quase 100 granadas de artilharia alemã seriam concentradas sobre o setor da Divisão Atlântica, uma fatia desproporcional do total disparado contra 4 divisões naquele trecho dos Apeninos. Isso dizia muito sobre a importância que Roca de Lupo tinha no tabuleiro inimigo. Para o comando alemão, aquele vilarejo precisava ser contido a qualquer custo, mesmo que a munição começasse a faltar em outros trechos. Para quem estava embaixo desse arco de aço, significava que cada cruzada de rua, cada corrida de 10 metros entre uma porta e outra, se tornava um cálculo frio de probabilidade. Será que o próximo impacto cai aqui? Equipes de reabastecimento experimentavam a mesma matemática cruel. Elas esperavam um intervalo entre rajadas de morteiro, entre séries de obuses, para arriscar travessias rápidas com caixas de munição, água, curativos. Feridos, muitas vezes, precisavam aguardar em porões improvisados, respirando poeira, até que alguém sinalizasse que a rota de evacuação estava visivelmente menos exposta. As comunicações sofriam com interferências,
com antenas danificadas, com fios cortados. Mensageiros voltavam a ser tão importantes quanto aparelhos de rádio. Quem não estava disposto a adaptar rotas, procedimentos e até hierarquias temporariamente, corria o risco de perder a coesão e, com ela, a capacidade de reagir. Por volta do meio-dia, o contra-ataque alemão começou a perder fôlego. A combinação de fogos coordenados, defesa ativa em profundidade e desgaste acumulado corroía a iniciativa inimiga. Prisioneiros capturados em pequenos grupos, abatidos e abalados, relatavam ordens de segurar até o fim, misturadas com vozes contraditórias que mandavam recuar quando a posição se tornava insustentável. Falavam de falta de reforços, de unidades misturadas, de líderes que caíam e deixavam buracos na cadeia de comando. Naquele mosaico de depoimentos quebrados, o comando da 3ª Divisão Expedicionária do Atlântico passava a enxergar um quadro mais amplo. O inimigo ainda era perigoso, mas já lutava contra algo além da tropa brasileira. Lutava contra o próprio esgotamento. Com a pressão direta do contra-ataque diminuindo, a divisão aproveitou a pausa relativa não como respiro, mas como oportunidade. Destacamentos foram lançados sobre setores até então contestados, retomando o método do dia anterior. Isolar quarteirões, suprimir com fogos pesados, penetrar por flancos que não parecessem óbvios. A artilharia alternava o bloqueio de rotas no entorno do vilarejo com apoio direto, ajustado pela observação de alturas recém-conquistadas. Blindados, que antes mal encontravam onde se encaixar, começaram a reposicionar com um pouco mais de margem, transformando alguns cruzamentos em pontos de apoio móveis, verdadeiras âncoras de aço em torno das quais a infantaria se reorganizava. Foi no setor leste que um movimento particularmente decisivo ocorreu. Elementos do 7º Regimento de Infantaria receberam a missão de neutralizar uma posição fortificada que dominava o acesso a uma cota-chave acima do vilarejo, uma espécie de varanda natural sobre roca de lupo. A solução encontrada misturou fumaça lançada com precisão, morteiros bem ajustados e um assalto por 2 eixos, um subindo por uma vereda estreita, outro contornando por trás de um muro antigo que se pensava intransponível. Quando a posição finalmente caiu, após combate curto e brutal, o mapa mais uma vez mudou. Aquela altura passou para o lado brasileiro, e com ela, a capacidade de enxergar o que antes se escondia atrás do dorso da colina. O efeito foi imediato. Observadores instalados nessa nova cota puderam flagrar movimentos inimigos que até então corriam protegidos pelo relevo. A artilharia aliada, agora com outra perspectiva, ajustou seus fogos com maior precisão, cortando rotas de aproximação e possível retirada. O equilíbrio operacional pendia de vez para a 3ª Divisão Expedicionária do Atlântico. O comando alemão ainda tentou responder com nova concentração de artilharia, mas já não obtinha o mesmo efeito. As posições brasileiras haviam amadurecido, estavam mais bem entrincheiradas, mais bem conectadas, mais conscientes do terreno. Granadas isoladas ainda matavam, ainda arrancavam pedaços de parede, mas já não ameaçavam desarticular o conjunto. Quando o entardecer de 15 de abril caiu sobre roca de lupo, as marcas da luta estavam por toda parte. Fachadas feridas, janelas abertas como órbitas vazias, ruas cortadas por crateras recentes. Mas, ao contrário da noite anterior, a cidade respirava sob outro sinal. As bandeiras improvisadas da Divisão Atlântica se multiplicavam em posições dominantes, nos pontos que antes serviam aos observadores alemães. Em grande parte da localidade, as forças brasileiras estavam consolidadas. Setores residuais continuavam isolados e sob interdição de fogo, destinados a serem limpos mais à frente. Patrulhas varriam ruas secundárias, desarmavam armadilhas, marcavam com tinta ou panos as rotas seguras de passagem. A logística, ainda muito pressionada, conseguia, no entanto, manter um fluxo mínimo vital de munição, água e material médico. O balanço daquele dia era duro, mas irreversível. A divisão não apenas segurara sob a máxima pressão que o inimigo conseguira reunir, como ampliara o perímetro,
transformando Roca de Lupo de obstáculo em trampolim. Em termos operacionais, a cidade deixava de ser barreira e começava a se tornar plataforma de projeção rumo ao vale. Em termos humanos, porém, aquele 15 de abril ficaria marcado como o dia em que foi preciso aprender a absorver golpes pesados, distribuir o impacto entre ombros diferentes e devolver o contragolpe na hora exata, como um boxeador encostado nas cordas que recusa cair. A diferença é que ali, no ringue de pedra dos Apeninos, não valia apenas um cinturão. Valiam vidas, mapas e o ritmo de uma guerra inteira. Se você estivesse naquela cidade de pedra, no meio dessa tempestade de aço, acha que seria o observador na altura dominante, o soldado na esquina disputada ou o engenheiro abrindo passagem entre os escombros? Comenta aí embaixo qual papel você imagina que teria nessa batalha e por quê, e se estaria pronto para o dia seguinte. A luz de 16 de abril não nasceu. Ela se insinuou devagar, espremendo-se por entre as bordas escuras das montanhas, como se hesitasse em tocar uma cidade tão marcada de fumaça. Roca de Lupo, após 2 madrugadas de choques e aço, despertava em estilhaços, seus muros antigos respirando pó, seu chão tomado por ruínas que antes eram casas, oficinas, hortas remendadas. Ainda assim, aquela manhã trazia algo diferente. A artilharia alemã, que nos dias anteriores martelara com fúria quase ritual, agora surgia truncada, irregular, sem coordenação suficiente para reverter o curso da luta. Era o primeiro sinal concreto de que os contra-ataques organizados haviam cessado. Mas ninguém confundia esse silêncio fragmentado com vitória definitiva. Em Roca de Lupo, havia becos que ainda não tinham sido pisados desde o início da batalha, e por isso mesmo eram os mais perigosos. A transição da divisão atlântica para o esforço de limpeza urbana se revelou tão complexa quanto o próprio ataque inicial. Não bastava declarar que um setor estava seguro. Em Roca de Lupo, segurança era uma ficção frágil. A divisão já sabia disso quando, ainda no raiar do dia, começou a reorganizar suas frações para varrer novamente quarteirões que haviam sido cruzados no dia anterior. A regra era simples. Num terreno de pedra com múltiplos níveis, túneis improvisados, passagens internas entre casas antigas e alcovas escondidas, passar uma vez nunca era suficiente. 3 homens podiam atravessar um saguão ao amanhecer e, horas depois, outro grupo encontrar ali um inimigo escondido entre caixotes ou atrás de um armário movido de lugar. A cidade respirava com pulmões internos que só se revelavam quando alguém acendia a lanterna no ponto errado. Os grupos de limpeza eram formados, em sua maioria, por equipes de 3 a 5 soldados, cada qual sabendo que a sobrevivência dependia da cadência lenta e metódica. Um verificava portas, outro cobria janelas, um terceiro iluminava com cautela cantos internos, e todos se mantinham atentos ao risco de fios trampa e armadilhas deixadas pelos alemães na retirada. Havia escadas que guardavam cargas improvisadas, soleiras onde arames presos a pregos armavam explosivos, porões onde qualquer objeto deslocado poderia acionar um gatilho escondido. Em muitos casos, a engenharia avançava junto, com ferramentas rudimentares e olhos treinados. Eles desarmavam dispositivos, marcavam rotas seguras com tinta grossa e, quando o caminho era impossível, abriam veredas alternativas com marretas, pás e pequenas cargas de demolição. O progresso era lento, doloroso e, acima de tudo, necessário. À medida que essas equipes percorriam Roca de Lupo, a escala do impacto urbano se impunha diante de seus olhos. O vilarejo, que antes contava pouco mais de 1000 casas, agora exibia algo em torno de 80 destruídas ou severamente danificadas, um número que, visto no mapa, parecia estatística, mas, visto de dentro, era o rastro de uma luta que despedaçara vidas inteiras. Telhados cedidos, paredes rachadas pelo impacto repetido, fachadas arrancadas como peles antigas. A sensação era de caminhar por dentro de um organismo ferido, um organismo que havia resistido ao mesmo tempo em que se desfazia. Os relatos civis vieram quando as equipes começaram a encontrar sobreviventes em porões abafados,
famílias que haviam se escondido na esperança de que a tempestade passasse rápido. Alguns não haviam resistido. Estima-se que cerca de 180 civis perderam a vida ao longo das 72 horas de combate. Muitos deles por não conseguirem evacuar a tempo, outros por acreditar que os porões seriam suficientes para protegê-los. Cada corpo retirado era movido com respeito e registrado para a identificação posterior. Não eram números, eram histórias encerradas na pedra. Do lado brasileiro, as baixas acumuladas ao longo da batalha tornavam-se igualmente pesadas. Cerca de 400 homens tombaram feridos ou mortos. Cada esquina tinha uma lembrança de coragem sofrida, cada cota dominada cobrara seu preço. Ainda assim, a divisão se mantinha coesa. Os soldados, muitos deles exaustos, encontravam força na própria proximidade da vitória. No fato de que a cidade, antes inalcançável, agora estava, rua por rua, sendo retomada pela vida. O barulho dos passos sobre o entulho era o som de que o tempo da resistência alemã havia chegado ao limite. A concentração de artilharia inimiga, quase 100 tiros no setor da divisão atlântica, explicava muito do que se via ao redor. Aqueles impactos haviam sido distribuídos a granel, como se o inimigo tentasse afogar o avanço brasileiro sob uma maré de estilhaços. Mas, no fim, essa maré não reverteu o curso da batalha. Depoimentos de prisioneiros capturados durante os 2 dias anteriores ajudavam a montar o panorama. Unidades desarticuladas, oficiais incapazes de coordenar uma defesa contínua, ordens contraditórias que oscilavam entre resistir até o último homem e recuar quando tudo já estava perdido. Para muitos, Roca de Lupo deixara de ser posição defensável, tornara-se apenas lugar de atraso para ganhar algumas horas. E em guerra, algumas horas às vezes valem mais que batalhões inteiros. Com a chegada da noite de 16 de abril, o esforço da 3ª Divisão Expedicionária do Atlântico mudou de natureza. Não se tratava mais de derrotar um inimigo organizado, mas de transformar o terreno conquistado em espaço utilizável. Rotas principais precisavam ser desobstruídas. Crateras exigiam passagens improvisadas. Escadarias desabadas eram contornadas com tábuas e pranchas. A engenharia assumiu protagonismo silencioso. Onde antes passava apenas uma pessoa por vez, abriu-se caminho para que uma mula carregasse munição. Onde o desabamento isolara um quarteirão inteiro, uma passagem lateral foi escavada a golpes de pá. A logística, que nos dias anteriores sobrevivera quase por um fio, finalmente respirava. Comboios pequenos conseguiram entrar em trechos do vilarejo sem a necessidade de longos desvios, e o fluxo de suprimentos voltou a ganhar pulso. A noite terminou como poucas até então, com sensação de que o pior havia passado. Na manhã de 17 de abril, a limpeza final começou com um silêncio que parecia mentira. Patrulhas percorriam as últimas ruas contestadas, portas eram abertas com cuidado extremo, janelas eram inspecionadas como se pudessem morder. Mas nada veio. Não havia mais resistência organizada. Focos dispersos renderam-se sem luta. Alguns simplesmente tinham sido deixados para trás pelo recuo geral. Em poucas horas, Roca de Lupo deixou oficialmente de ser campo de batalha e se transformou naquilo que o comando tanto desejava: base para a projeção do avanço rumo ao Vale de Lídia. A responsabilidade agora era outra: catalogar danos, estabilizar rotas, ajustar planos de defesa local, integrar o novo perímetro ao conjunto da ofensiva. O mapa estava aberto, e os homens da divisão sabiam que esse tipo de corredor raramente permanecia vazio por muito tempo. A dimensão do ganho, vista de longe, era clara. Controlar Roca de Lupo significava liberar uma rota essencial para o próximo movimento da ofensiva aliada. Mas de perto, a conquista revelava um valor ainda maior. Mostrava que uma força expedicionária, jovem, improvisada em alguns aspectos, resistente em outros, podia transformar doutrina em prática, mesmo sob a pressão máxima de terreno hostil, fogos concentrados e tempos curtos. 3 lições se destacavam e seriam lembradas pelos comandantes por muito tempo. A primeira, comunicação e redundância
salvam mais do que coragem isolada. A segunda, isolar, degradar e penetrar, é sempre mais eficiente do que insistir em assaltos frontais prolongados, que drenam homens e tempo. A terceira, logística e engenharia não são apoio, são espinha dorsal. Sem elas, qualquer avanço vira ruína. Os números finais, mesmo frios, carregam peso. Cerca de 400 homens brasileiros feridos ou mortos, quase uma centena de casas destruídas, dezenas de civis mortos, 100 tiros concentrados no setor, dias e noites contínuas de combate. E, no entanto, há algo que os relatórios não capturam. Eles não mostram o soldado que segurou uma esquina sozinho até que o resto do pelotão alcançasse. Não mostram o sargento que guiou um blindado por uma rua estreita como um corredor doméstico. Não mostram a equipe de socorristas que esperou o intervalo entre duas salvações para cruzar um vão aberto e resgatar um ferido. Esses gestos invisíveis nos mapas são o que sustentam uma batalha, e são eles que sobrevivem quando o tempo devora as datas. Ao fim da tarde de 17 de abril, Roca de Lupo estava silenciosa. A brisa dos Apeninos passava por becos marcados por estilhaços, balançando bandeiras improvisadas nos pontos altos. Os observadores da divisão, instalados agora em lugares antes inimigos, vigiavam rotas ao norte sem detectar qualquer vestígio de reação coordenada. A batalha havia sido declarada encerrada no dia 16. A limpeza terminara no dia 17. As 72 horas estavam completas, e o corredor para o Vale de Lídia estava aberto. A Terceira Divisão Expedicionária do Atlântico entrara naquele trecho da campanha ainda testando seus próprios limites e saía dele como força comprovada. O avanço continuaria. San Aurélio, Ponte Rossa, Monte Varelo. No fim de abril, divisões inteiras do eixo se renderiam, mas nada disso apagaria o que aconteceu naquele vilarejo de pedra. Roca de Lupo mostrou que, quando o método supera ímpeto e coesão resiste à máxima pressão, 72 horas podem mudar o mapa de uma guerra inteira. Se você chegou até aqui, obrigado por caminhar por essas ruas conosco. Me conta, qual imagem dessa batalha ficou mais forte na sua mente?